Bom, e que árvore é essa? Esta árvore, ela se encontra lá em João capítulo 15. E o que é muito interessante, que Deus desperta pessoas para falar conosco e até vezes para despertar a reflexão e a mensagem em nossos corações. Antes mesmo de ser convidado para fazer parte desses temas, né? O Celso tem ido lá em casa, nós temos meditado na palavra e nós começamos a falar de João 15, aonde ele me questionou uma coisa e eu achei muito interessante, que é João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto a fim de que permaneça, e tudo aquilo que pedirem em meu nome, o meu Pai vos conceda. E este fruto nós ficamos ali conversando. Se eram pessoas ou se era o fruto ao qual nós estamos falando. E aí entramos num consenso, né? Que este fruto é esses frutos de Gálatas, que estão ligados na videira. Então, quando eu olho para a videira, que Jesus fala em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E aí ele continua, que nós somos os ramos. Aí ele diz, toda vara em mim, que não dá fruto, corta e tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí Jesus diz para os seus discípulos, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho dito. Estejais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo, que não está ligado na videira não pode dar fruto, assim sois vós. Aí Jesus repete para os seus discípulos, eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Olha que leitura maravilhosa. Então, nós, para darmos o fruto, é necessário que nós estejamos ligados nesta videira. E muitas vezes nós esquecemos que para darmos este fruto, devemos estar ligados nessa videira, a qual se chama Jesus, porque sem essa videira nós não podemos fazer nada, não podemos produzir esta paz. A paz, como diz a Bíblia, que excede todo entendimento, para que eu possa produzir esta paz, a qual também diz lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verás o Senhor. E muitas vezes queremos caminhar sem esta paz. Nós precisamos tanto da paz, assim como nós precisamos deste ar que estamos respirando hoje aqui neste momento. Nós precisamos tanto desta paz, assim como a água que bebemos, para poder nos manter de pé no mundo ao qual estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que sem a paz jamais conseguiremos ver o Senhor. Já pensou nisso aí, irmã Neide? Sem a paz eu não vou conseguir ver o Senhor. E a Bíblia afirma, seguir a paz com todos. Não é somente com o Júnior, com o Abel, com o Edmilson. A Bíblia diz, seguir a paz com todos. E hoje nós estamos vivendo um avanço da tecnologia, onde todas as coisas mudam em um estalar de dedo. Só que a palavra de Deus, ela tem princípios que não se mudam. E a Bíblia diz, seguir a paz com todos. Temos assistido a alguns cultos, já que as pessoas, quando pegam o microfone, fazer uma programação para falar da palavra de Deus, elas cumprimentam as pessoas com boa noite, esquecem de dar a paz, ou boa tarde, ou bom dia, sendo que a Bíblia diz, seguir a paz com todos. É necessário declararmos a paz para as pessoas, porque aqueles que não receberem a paz da qual você está declarando sobre a vida daquela pessoa, esta paz volta para você. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor não hão de passar.
Então não se intimide quando você ver um amigo seu, uma amiga sua, um parente. Deseje a paz do Senhor Jesus para esta pessoa. Porque se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, é necessário que você deseje esta paz para a pessoa a qual você está vendo. Nós temos perdido este costume. Porque as coisas estão mudando, né? Aí eles acham mais intelectual. Bom dia, irmã Marlene. Bom dia, irmão Samuel. Não, é a paz do Senhor. O irmão da congregação, eles cumprimentam, acho que é a graça, a paz de Deus, né? E assim por diante. Nós temos que declarar esta paz. Porque é a paz que excede todo entendimento, e é com esta paz, e ainda o autor de Hebreus, ele acrescenta, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz e a santificação, ela caminha junto. Ela caminha junto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele diz assim, procurai com zelo os dons espirituais e a santificação. Não, procurai com zelo os dons espirituais e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha que interessante isso daí. Nós ficamos preocupados muitas vezes em procurar os dons espirituais e esquecemos o que vem após os dons espirituais, que é o que Paulo está falando. Vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Este excelente, quando nós lemos, começamos a ler 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar do primeiro fruto aqui, do qual é a cabeça desta árvore, que é o amor, aonde vai exceder todo o restante, né? E aí nós ficamos só nos dons. Eu quero o dom da palavra, eu quero o dom de revelação, e aí esquecemos do essencial, que é aquilo que está na árvore. Deus está falando que vai nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Talvez você esteja vivendo dias dos quais você não gostaria de viver. Talvez dias conflitantes, dias angustiantes, aonde, se você estiver ligado nesta árvore, a palavra de Deus está dizendo que você vai encontrar a paz. Só que muitas vezes nós não queremos, porque nos desligamos desta árvore, a qual achamos que vamos continuar dando fruto. Aí a Bíblia aqui em João 15, versículo 7, eu vou ler aqui este versículo, diz assim, se vocês não estiverem, aqui é o versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e as pessoas vão colherem e lançarem no fogo e vão arder. Olha que bacana este texto. Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estar nesta videira, porque se eu não estiver nesta videira, eu vou ser como um galho seco, da qual não vou ter amor, não vou ter a alegria que o pastor Marcelo pregou, e a paz da qual nós estamos falando. Eu preciso estar nesta videira. Mas uma coisa interessante, quando nós estamos ligados nesta videira, existe uma coisa. Vocês já ouviram um dito popular que diz assim, eu preciso podar a asa deste garoto ou desta garota? Já ouviram, né? Bacana, né? Ninguém gosta de ser podado. Quem gosta de ser podado aqui? Quando você está falando demais, acho que eu vou podar você que você está falando demais. Quem gosta de ser podado aqui? Ninguém. Mas aquele que está em Jesus, ele diz assim, tira fora aquela, versículo 2, tira fora aquela que não dá fruto, e ele fala, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Talvez você esteja ligado em Jesus e você não tenha encontrado a paz. Talvez você não tenha encontrado a paz na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho. E Deus está falando assim, eu vou colocar ele numa situação, vou podar ele, colocar ele diante desta coisa para que ele possa encontrar a paz.
Então, para adquirirmos deste fruto do qual estamos meditando aqui, às vezes Deus nos poda e dói. Entramos em cada situação. E a Bíblia diz que se nós estivermos ligados nesta videira, nós vamos encontrar a paz. E aí o texto que eu citei lá, que eu e o Celso estávamos discutindo, não fomos nós que estamos aqui hoje nesta manhã que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. E Ele ainda nos nomeou ainda. E Ele disse para que possamos dar frutos. E não poucos, muitos frutos. Muito fruto, muito mesmo. Então, aonde você chegar, aonde não estiver paz, estiver contenda, dificuldade, essas coisas, você vai promover a paz, porque lá em Mateus 5, versículo 9, diz: bem-aventurado aqueles que promovem a paz. Então, eu te convido nesta manhã para que você seja não somente um pacificador, mas um provedor, aquela pessoa que promove a paz onde quer que pisar a planta dos teus pés. Você será aquele que promove a paz. Seja na tua casa, no teu trabalho, no seu casamento, na sua vida com os seus filhos, com os teus amigos, você vai ser aquele cara ou aquela mina, como dizem os jovens, né, que promove a paz. Não vai ser aquele cara que desmancha a rodinha, que causa contenda, que causa confusão. Porque a Bíblia diz que é necessário que nós tenhamos esta paz. Porque se nós não tivermos paz, nós não vamos ver o Senhor. Eu não sei se vocês almejam ou desejam, porque eu vou falar para vocês, tem hora que eu falo, eu quero ver Jesus. Tem um louvor que nós cantamos aqui: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. Não é assim que nós cantamos? Será? Muitas vezes cantamos coisas que não queremos viver. Declaramos coisas que as nossas atitudes não demonstram aquilo que nós estamos falando. Então, se eu creio em Jesus, se eu estou ligado nesta videira, eu convido você a analisar a você mesmo. Já se você está promovendo este fruto do Espírito, ao qual podemos ver como virtudes ou atributos de Deus em nossas vidas. O primeiro foi o amor, o segundo foi a alegria. Cadê a alegria na igreja aqui, porque está diante do Senhor aqui? Nós devemos entrar aqui com palmas, com cânticos, com hinos. É o que o salmista diz: quando entrarmos na presença do Senhor, nos alegrarmos, dizendo: que dia bom, que maravilhoso estarmos na presença do Senhor, que dia saudoso, que dia alegre, porque eu estou diante do Deus de paz. Eu estou diante de um Deus de paz. Mas vivemos em dias difíceis, do qual o apóstolo Paulo, ele nos convida a examinar a nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz para que nós venhamos examinar a nós mesmos e provar a nós mesmos, porque Cristo habita em nós, a não ser que nós estejamos reprovados. Então, será que nós estamos nos analisando dia após dia? Amanhã vai ser outro dia. Amanhã, examine a você mesmo se você está ligado nesta videira. Porque se você estiver ligado nesta videira, você vai prover todos estes frutos dos quais ainda as pessoas irão falar aqui. E que a Bíblia declara que nós devemos viver. Porque o Espírito é aquele que opera tudo e em todos. Se há alegria na vida do pastor Marcelo, o Espírito que provém na vida dele, provém na minha vida também, provém na vida de cada um de vocês que estão aqui. E é maravilhoso servir um Deus que promove a paz, que promove a alegria, que promove este amor. Então, vamos produzir frutos dignos de louvor e adoração a este Deus. A Bíblia diz lá,
através do profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocarei, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E me buscareis, e serei achado de vós, diz o Senhor. Este povo foi um povo escolhido, assim como nós fomos escolhidos para estarmos ligados a esta videira. Este povo foi escolhido para resplandecer e para declarar o Deus de paz, este Deus que nós estamos declarando aqui nesta manhã. Porém, muitos daquelas pessoas que estavam no meio daquele povo se corromperam, idolatraram, fizeram coisas das quais desagradaram ao Senhor. Muitos deles criaram os seus próprios cativeiros, e Deus permitiu que eles fossem parar como cativos na Babilônia. Deus permitiu. E Deus falou aqui através da boca do profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas vezes criamos cativeiro para nós mesmos, dos quais nos afastamos de Deus, e nos leva a lugares dos quais nós não gostaríamos de estar, e muitas vezes pensamos: puxa, eu mereço isso porque eu fiz coisas das quais não agradavam a Deus. Mas Deus diz: eu tenho pensamentos de paz para vocês, pensamentos bons para vocês. O nosso Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso, Ele só pensa coisas boas, mas a única coisa que Ele quer de cada um de nós, em meio a este mundo que estamos vivendo, Ele quer que nós venhamos invocá-lo. Ele quer que nós possamos ir até Ele, porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 59, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa ajudá-los, nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvi-los. Estamos, gente, no mundo aonde as coisas estão andando na contramão do Deus de paz, mas o Deus de paz, Ele está falando: eu posso ser paz para você no meio dessa contenda qual você está vivendo. Se você me invocar, eu posso ser o Deus de paz que vai tirar você deste conflito, desta confusão, desta contenda. Este é o Deus que nós estamos servindo. Então, irmãos, nós esquecemos que temos um Deus de paz, porque deixamos ser levados pelos conflitos, pelas contendas, das quais tão de perto nos cerca, e esquecemos que temos um Deus de paz, que temos um Deus que nos chamou para promover a paz, que temos um Deus que nos chamou para levarmos esta paz a todas as pessoas que estão vivendo conflitos. Vocês lembram lá de Moisés, quando ele estava em um campo de guerra, guerreando contra os amalequitas, que ele levanta a bandeira e diz: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então, quando você se encontrar em momentos difíceis, em momentos de conflitos, clame a este Deus de paz. Clame este Deus de paz. Tem uma música que nós cantamos, nós cantamos não, eu já ouvi muito essa música, né? Romanos 16, 19 e 20 diz: seja excelente para o bem e inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Nós temos um Deus grande, irmãos, que está tudo debaixo do seu controle. Tudo Ele está vendo. Não ache que tudo saiu do controle não, porque está tudo sob o controle deste Deus de paz, do qual nós estamos servindo. Esquecemos. Por quê? Nos desligamos desta videira. A videira a qual diz que sem esta videira nós não podemos promover nada. Então talvez, se você não está produzindo fruto, talvez seja a hora de você deixar com que este Deus enxerte você nesta oliveira novamente.
Lá em Romanos 11, o povo de Israel não aceitava o Senhor como Salvador deles. E o que ele fez? Ele cortou os ramos naturais de um povo ao qual ele havia escolhido para enxertar os jambuzeiros, as oliveiras bravas, qual éramos nós, que não tínhamos acesso a esta oliveira, e hoje temos porque Jesus permitiu estas coisas. E Ele não cessa de nos chamar ainda hoje: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, para que vocês possam dar frutos, fruto digno de adoração a este Deus. Então, não queira ser um galho apartado desta oliveira, porque se você estiver apartado desta oliveira, você não vai conseguir produzir este fruto. Um fruto. Quem gosta, imagine uma fruta a qual você gosta muito. Talvez seja uma laranja, talvez seja uma outra fruta que corra um caldo quando você espreme ela na mão ou no liquidificador, dê um suco maravilhoso. É isso que Deus deseja arrancar de cada um de nós, para que este caldo chegue à vida das pessoas com plena paz, com pleno gozo, com pleno amor. É isso que Deus deseja arrancar das nossas vidas. A Bíblia diz que para se arrancar um bom azeite de uma oliva, ela tem que ser espremida. E assim é o Senhor que quer arrancar dos seus ramos, desta fruta, a qual somos nós, que são gerado fruto através das nossas vidas. Ele deseja arrancar este caldo. Então muitas vezes Deus permite que nós venhamos passar por situações e momentos dos quais nós não esperamos, porque Ele está dizendo que aquele que está nele produz muito fruto. Quem deseja prover o fruto da paz aqui nesta manhã? Se você deseja, Deus está te convidando: vinde bendito de meu Pai, vinde, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa te ajudar a produzir este fruto. Eis que a minha mão, os meus ouvidos estão, minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não podem ouvi-los, para que você não possa realmente produzir aquilo que eu quero tirar de você. Eu quero tirar o melhor, e vocês têm, porque eu os criei, eu os chamei, eu os introduzi nesta videira. Então vocês são capazes. Não diga que vocês não são capazes de produzir a paz que o mundo não tem, porque eu dei esta paz a vocês, para que vocês possam proferir a paz, seja onde quer que vocês estejam. E esta é a marca daquele que anda segundo o Espírito de Deus. Quando nós começamos este culto, nós lemos lá Gálatas 5:23, 24 diz, se eu não me engano, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se você está nessa videira, nessa oliveira, na verdade, você tem que andar em Espírito. Tem uma música que o irmão Hércules cantou muito aqui na igreja. Cadê o irmão Hércules? Está por aí? O irmão Hércules está aí, está vendo? Ele cantou muito aqui na igreja, que está em Romanos 14 aqui. Deixa eu ver aqui. Romanos 14 não, Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos condenados, nós estávamos sem esta paz, mas a lei do Espírito trouxe à tona a paz sobre as nossas vidas, da qual nós podemos viver. Aí diz aqui, Romanos 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Talvez hoje você esteja precisando se humilhar, não perante a igreja, não perante o seu amigo da direita, perante o seu amigo da esquerda, mas perante o Espírito Santo que está andando e batendo a porta dos nossos corações aqui nesta manhã.
Nós precisamos, muitas vezes, ser humildes, irmãos, e reconhecer que nós precisamos viver esta paz, produzir este fruto do qual o Espírito quer gerar em nossas vidas. Mas muitas vezes nós achamos, para que isto? Para que isto? Mas Jesus nos chamou para que nós possamos promover esta paz. A paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus excede todo entendimento. Não ache que existem pessoas sábias, não. Porque a paz de Deus excede todo o entendimento humano da face da terra. E esta paz, muitas vezes, nós não conseguimos viver porque nós achamos que conseguimos viver suficientemente sozinhos. Pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço. Nosso Deus, Ele quer que nós venhamos calçar o Evangelho, como diz, acho que é Paulo em Efésios, o Evangelho da paz. Será que temos calçado o Evangelho da paz? Imagine, por onde você pisar, a planta dos teus pés, chegasse a paz. Chegasse a alegria que o pastor Marcelo pregou. Chegasse o amor que o irmão Saulo pregou. Deus deseja isso dessa igreja. Deus deseja isso, não desta igreja somente no coletivo, mas no individual. No individual. Será que estamos deixando estas marcas? A marca do amor, a marca da alegria e a marca da paz? Deus deseja fazer isso através da sua vida. E isso começa hoje, em nome de Jesus. Isto é para aquele que acredita, isto é para aquele que confia, isto é para aquele que tem fé no Deus ao qual você veio buscar aqui. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos engrandecer este Deus, porque o nosso Deus, Ele é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor.